É comum na hora de pedir um dízimo, igrejas recitarem Malaquias, para chamar quem não dizima de ladrão e coagir pelo medo. Fique comigo até o final e você saberá quem eram os ladrões de Malaquias e que o que estava sendo roubado não era dinheiro. Como sempre, juntos. Olá, meu nome é Paulo e bem-vindo ao canal Investigador da Fé. E não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever. Bem, há muito tempo, pessoas têm se sentido coagidas nas igrejas, que utilizam de artimanhas para obrigar a entrega do dinheiro, como, por exemplo, o capítulo 3 de Malaquias. E quem não obedece, em muitos lugares, sofrem perseguição, são afastadas das funções da igreja e ainda são proibidas de participar da ceia. Mas será que as pessoas sabem o significado de Malaquias? Vamos ver juntos na íntegra, tendo em mente que não existe só o capítulo 3. E embora ninguém nunca leia, existem os capítulos 1 e 2 de Malaquias. Malaquias é escrito por volta de 430 a.C., tempos depois do povo de Judá ter voltado do exílio babilônico e reconstruir os muros. Além disso, as escrituras tinham ficado perdidas por muito tempo e tinham sido recuperadas pelo sumo sacerdote Hilquias. Isso significa que os processos religiosos iniciados lá em Levítico estavam desorganizados, ou seja, os sacerdotes e o povo faziam o que bem entendiam. Então, para organizar as coisas, Deus falou ao povo pelo profeta Malaquias, onde no capítulo 1, Deus reclama da péssima qualidade dos dízimos e ofertas. Ali está claro que é comida, assim como em Levítico, que era entregue pelo povo aos sacerdotes, que queimavam para aroma agradável a Deus, de forma que Deus chega a amaldiçoar aqueles que estavam levando animais roubados e doentes como holocausto. Aliás, não só em Levítico como em Malaquias, mas em todo o Antigo Testamento deixa claro que os dízimos e ofertas eram alimento. Tem um vídeo só explicando isso. E mais, os sacerdotes não podiam receber dinheiro, pois o próprio Deus diz que não poderiam ter dinheiro ou bens, e deveriam viver só da comida do templo, onde a melhor parte ia para o fogo e o restante era para os sacerdotes se alimentarem. Chegando agora no capítulo 2, que ninguém lê, Deus aponta e amaldiçoa claramente os responsáveis pelo desvio dos alimentos consagrados, que eram os sacerdotes, ou seja, os pastores e líderes religiosos da época. E por quê? Porque foram esses líderes religiosos que fizeram o povo desviar. E quem diz isso é o próprio Deus. Foram os pastores da época e não o povo que eram responsáveis por entregar a Deus os animais, cereais e frutas do sacrifício, que, repito, eram queimados em aroma a Deus. E finalmente, chegamos ao capítulo 3 de Malaquias, onde Deus começa dizendo que vai enviar um mensageiro para que suas ofertas voltem a ser puras, provavelmente falando de Jesus. Quando então Malaquias fala dos ladrões, se refere ao povo de Israel que estava levando animais defeituosos e roubados, mas principalmente aos sacerdotes, os pastores da época, que estavam levando e oferecendo a Deus esses animais defeituosos e roubados. E ainda comendo a parte nobre desses animais, que eram exclusivas a Deus e deveriam ser queimadas no altar de bronze. Eles estavam repetindo o mesmo erro de Caim. E não se espante, pois os líderes religiosos já tinham feito do templo um local de idolatria e até mesmo de bordel. Esses eram os pastores da época. Mas os sacerdotes desapareceram e o único templo que existiu foi destruído. E é por isso que fazer a cobrança do dízimo, principalmente em dinheiro, é biblicamente imoral.
Claro que a igreja pode pedir ajuda para as despesas, mas a partir do momento que eu sou um pastor e decido praticamente sozinho qual o prédio, onde e o valor do aluguel, e convido você para ir, como é que eu vou te obrigar a pagar o aluguel para mim, além das minhas contas, porque como pastor decidi que não preciso trabalhar? Faz sentido isso? Se eu aluguei, o compromisso é meu. Você ajuda se quiser e de bom grado no valor que você quiser, como Paulo ensina, conforme o seu coração. Mas as igrejas ainda usam versículos para colocar medo nas famílias, dizendo que Deus vai se afastar delas, que a família corre perigo espiritual e que o relacionamento com Deus por isso estará em risco. Me pergunto se os anjos da guarda estão cobrando por hora hoje. E aí vem aquela confusão de versículos que já expliquei nos vídeos anteriores. Mas ficou de fora Levítico e Provérbios, onde misturam objetos sagrados com dízimo, uma total confusão. As gramas de prata no início são ofertadas sem obrigatoriedade nenhuma, assim como está claro ali que o dízimo é comida, e que, aliás, deveria ser queimada no altar de holocausto ou altar de bronze. Sobre honrar a Deus com seus recursos, está ligado ao templo de Israel, que precisava dessa manutenção, mas o templo foi destruído. Os pastores de hoje misturam as obrigações dos judeus do templo de Israel com a igreja de Cristo. O mesmo engano, aliás, que Pedro cometeu, e depois de uma discussão com Paulo, eles entraram no consenso. Os gentios, como eu e você, não precisam praticar o judaísmo. Aliás, nós nem iríamos conseguir, a começar que o templo não existe mais. E se o templo existisse, nem eu nem você poderíamos entrar. E nós nem conseguiríamos cumprir as 613 leis judaicas que você nem conhece. Como, por exemplo, proibição de fazer a barba, proibição de tocar em mortos, as mulheres não poderiam sair na rua em dias de menstruação, ninguém poderia comer carne de porco e por aí vai. Jesus, que era judeu, cumpriu toda a lei, mas substituiu todas elas por duas, deixando mais simples de entender e, ao mesmo tempo, mais difícil de cumprir. Hoje, nem os judeus verdadeiros lá em Israel cumprem as leis judaicas, nem referente ao templo, nem referente aos sacerdotes, pois eles não existem mais. E, curiosamente, aqui onde não somos judeus, querem usar o Antigo Testamento, pois no Novo, as leis, a autoridade do sacerdote e a obrigação do dízimo deixam de existir. E é tudo que os líderes corruptos precisam para explorar as pessoas. Então, para manter essa roda girando, misturam versículos do Antigo Testamento, que é para judeus, com o Evangelho, que é para nós gentios. Para você achar que as leis do Antigo Testamento e que cada igreja que você vê na esquina tem o mesmo valor do templo judaico, colocando medo nas pessoas e chamando elas de ladras. Mas Malaquias capítulo 2, versículo 11, vai deixar claro que quem roubava de Deus diretamente eram os líderes religiosos, que desviavam e usavam os recursos destinados a serem queimados do jeito que queriam. Mera coincidência com os dias de hoje? Aquele sistema religioso, como tudo que é controlado por poucos, se corrompeu de uma tal forma que o templo chegou a ser utilizado como bordel pelos pastores da época. E assim como hoje, líderes se consideram reis e tentam tomar o lugar de Deus. Por isso decidem sozinhos o que fazer com o dinheiro entregue. Algo totalmente diferente do Evangelho, onde tudo era dividido entre todos. Hoje, qualquer igreja diz que é o templo, mas só existiu um lá em Israel. E Deus fez o que disse que faria e colocou o templo abaixo. Mas, em uma coisa, os sacerdotes de Malaquias e os pastores de hoje têm em comum. Com a ajuda do povo, continuam desviando o que deveria ser destinado aos necessitados. Financiam seus próprios bens e projetos próprios, enquanto membros passam dificuldade. E quando o membro pede ajuda, é tratado como se estivesse pedindo um favor.
e é tratado como se estivesse em dívida com os líderes. Isso é roubar de Deus, repetindo os erros de Caim e dos sacerdotes de Malaquias desde a época de Samuel. Afinal, quem quer a igreja de Atos que não dava lucro? E fazer vista grossa para o erro nos torna cúmplices e nos afasta do caminho de Cristo. O Evangelho não foi feito para ser fácil, e sim salvador. Ajudar as igrejas é justo, mas existe a forma correta. Se ela diz que é uma família e quer ajuda, ela precisa mostrar as contas, solicitar voluntários e, quando houver sobra, pedir a opinião dos membros para saber onde investir ou dividir com os membros mais pobres. Essa é a Igreja de Cristo. E não usar mentiras e versículos misturados para colocar medo em pessoas que estão ali para demonstrar seu amor a Deus. Ajude quem precisa, pois existem urgências muito maiores do que aluguéis caros, como, por exemplo, pessoas sem comida ou sem remédio. Mas, enquanto os pastores manterem essa atitude, você saberá quem são os ladrões de Malaquias.